Fala galera, eu sou o Mets e bem-vindos ao meu canal, o seu canal, o nosso canal, seu quartel-general de conteúdo nerd no YouTube. Esses dias eu estava por aí navegando na interwebs até que vi um trailer do próximo filme do Hellboy. Sim, o Hellboy vai ter mais um filme, cara, que lança esse ano, 19 de setembro, e um trailer assim com uns aspectos de terror. Só que antes de falar desse trailer, desse novo Hellboy, cara, vamos relembrar do antigo Hellboy, Hellboy do Guilherme Del Toro de 2004. Olha só que interessante. Vocês lembram desse filme? Vocês curtem esse filme? Um filme que, na minha opinião, é uma história de amor. Sim, conta a história do Hellboy apaixonado. Mas antes da gente ir para a análise, segue a gente nas redes sociais, deixa o like nesse vídeo, se inscreva para a gente continuar esse projeto no YouTube, que é falar sobre filme, série e muito mais. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de Hellboy e outros heróis, mas bora para análise de Hellboy de 2004. Nosso filme começa com a explicação desse ser místico que é o Ogridu Jahad e posteriormente uma explicação do que faz um homem ser um homem, e corta o filme para 1944, que mostra que, né, a galerinha do Zé Bigodinho, né, que cara aqui da Alemanha, muito famoso, que estava já usando magia negra com ciência para poder vencer a guerra. E é apresentado o professor Brum, né, e ele que faz esses questionamentos no início do filme, e ele tá nessa missão na Escócia, né, na costa da Escócia, e o legal dessa cena é que ele entrega um terço para um dos soldados, né, o soldado questiona que ele é católico, porque o terço é um símbolo fortemente ligado ao catolicismo, e o soldado zoa ele, tá com o terço, e entrega um revólver pro cara, falando, isso aqui, ó, isso aqui que você precisa. E tem eles indo para essa missão, né, em 44, né, e é muito legal a fotografia nessa cena, uma cena assim que tá chovendo, bastante legal assim, um clima meio soturno, meio escuro, e eles vê o Daft Punk, né, do mal, que é um dos caras lá da equipe do mal, fazendo uma experiência sobre isso, né, que eles estão tentando abrir um portal, e é tipo muito legal esse início desse filme do Hellboy. E a galera do mal tá tentando abrir esse portal e tem uma mulher interagindo assim com o cara, né, e esse cara dá imortalidade para essa mulher. E a gente descobre que esse cara, sim, é o Rasputin famoso, Rasputin figura histórica, sabe? E eles tentam, né, com as tecnologias dele, despertar o deus do caos lá, aquela criatura do início que é mencionada. Só que a galera do exército chega lá, tá com a granada, começa uma treta muito louca entre a galera do Zé Bigodinho e a galera da missão que foi lá impedir isso. E o Daft Punk do mal, ele usa umas facas muito louco, sai picotando geral, só que eles meio que conseguem interromper o plano do Rasputin, e o Rasputin ele é meio chupado pelo portal, e a gente não sabe o que rolou com o Rasputin, não. Aí rola as transições desse filme, que, tipo, é muito boa, porque literalmente é uma tela preta e corta pra outra cena, e isso rola muito nesse filme, por incrível que pareça. E é um negócio que eu acho muito engraçado, até que, literalmente, tipo, parece que tá encerrando um episódio, não dando continuidade na cena do filme, sabe? Eles contam a origem do Rasputin e as tentativas de assassinato que rolou com o Rasputin. Isso é algo que é até baseado, assim, na vida real. E que tem isso do Rasputin, né, sobre essas tentativas de assassinatos, que ele foi envenenado, e depois atiraram nele, se eu não me engano, 11 vezes, me corrijam se eu estiver enganado. E tem esse personagem que é bem recorrente na cultura pop. A gente tem ele aqui no Hellboy, mas tem ele no Kingsman, tem ele em várias, tipo, obras, músicas, e é isso. Então tem essa meio que origem do Professor Brum contando sobre o Rasputin. E eles acham uma criatura feia que dói, e o Professor Brum resolve adotar, chega lá, até dar chocolate pra ele, e a galera resolve chamar ele de Hellboy, o meme do Corvo, assim. E começa o filme e é muito legal essa intro do filme que bota uns noticiários assim falando sobre o Hellboy, e corta o filme pro presente momento. E a gente vê a moça imortal junto com o Power Ranger lá esquisito do mal, fazendo tipo uma expedição com um maluco. Aí eles chegam num lugar assim que tem uns símbolos estranhos. Eles matam o cara que tava junto com eles para trazer o Rasputin de volta. Enquanto isso, o professor Brum tá no médico, e o médico assim avisa, parecendo que, né, ele tá lá no fim da vida,
e rola a entrevista do Tom desmentindo os boatos sobre o Hellboy ser verdade, né? Que, enfim, o Hellboy existe, mas ele tá lá falando, ó, isso aí é boato, isso aí é coisa da mídia, e o Hellboy não existe não, hein? O Tom, ele é o chefe do departamento paranormal, então ele, né, tem que fazer isso de ninguém desconfiar do departamento paranormal. E corta a cena para um novo estagiário chegando no departamento de defesa paranormal, que é o John Myers, que meio que ele que conta um pouco da história do filme também. A gente vê muito o filme da perspectiva do John, porque, enfim, ele tá conhecendo esse mundo novo que tem essas criaturas, ele conhece o Abe, ele conhece o professor Broom também. E nessas histórias que o professor vai contando pro Myers, a gente descobre que, né, pelo menos nesse universo, a Segunda Guerra não acabou em 45, mas sim em 58, que é um paralelo muito interessante comparado com a vida real. E a gente tem o Clay apresentando o Hellboy pro John, porque o Clay era meio que o antigo cara que trabalhava com o Hellboy. E ele explica pro John que a função dele é ser um protetor, um melhor amigo, uma espécie de babá do Hellboy. E o filme chega pra gente com a explicação. Ele quer convencer a gente que esse bicho vermelho enorme, parecendo uma geladeira Electrolux de 2 portas, fazendo um exercício de bíceps com no mínimo 30 quilos, mal tem 20 anos. Brincadeiras à parte, dá até convincente, né? Uma criatura mística que, tipo, ele envelhece lentamente comparado a nós humanos. E ele não vai muito com a cara do Myers, e a gente descobre que o Hellboy ele só apareceu na TV porque de uma das suas fugas ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo um dos últimos românticos. Como eu disse, esse filme é uma história de amor. E como é uma história de amor, ele foi atrás da sua amada. Aí os paparazzi tiraram uma foto lá do Hellboy. Por isso, o Hellboy tá de castigo nesse início do filme. E nisso, eles já são chamados por uma missão, só que, né, quando vai rolando a missão, o Hellboy se questiona como que ele vai arrumar uma garota estando no caminhão de lixo, porque eles têm essa missão pro museu e eles estão num caminhão de lixo, e é meio que o disfarce deles. Chegando nesse museu assim, o Hellboy enfrenta esse bichão que é o Samael. E ele começa a dar uns pipoco, né, com o Samaritano, que é o nome do revólver do Hellboy, no Samael. E é muito legal o visual do Samael, porque parece ser, tipo, com certeza eu acho que deve ter um CGI no meio, mas assim, de efeito prático e maquiagem é muito bom. Tanto tipo do Hellboy, do Abe. Assim, a gente conhece o Guilherme Del Toro pelo Labirinto do Fauno, mas esse filme também do Hellboy, eu acho assim, em quesito técnico, ele muito bonito também. Tipo, a maquiagem dele é sensacional. E nessa batalha contra o Samael, o Rasputin aparece pro Hellboy, só que depois ele some. Aí aparece o John. E o Hellboy fica boladaço porque, né, o Hellboy é o tipo lobo solitário, o herói que trabalha sozinho, ele não precisa de ajuda. Ele continua indo atrás do Samael e o legal dessa cena é que se passa no Halloween e tem até piada sobre isso, sobre as fantasias. O Hellboy, ele ajuda o John, né, porque o John meio que sofre um acidente. Ele enfrenta o Samael nos metrôs lá, né? E o engraçado é que tem uma cena que o maquinista vai acertando o Hellboy. Em vez de ajudar o cara, não, ele dá, tipo, pega um extintor de incêndio, dá no Hellboy e a galera lá atrás comemorando. Só que depois disso, o Hellboy consegue dar umas porradas no Samael, né? O Samael meio que é derrotado. E ele fala pro John, ô John, vou dar um perdido na galera, hoje é sexta-feira. Isso é parafraseando, né, galera? Óbvio que ele fala isso. Hoje é sexta-feira, vou dar um rolê. Só que, né, o Hellboy furtam as cervejas e vai ver quem? Vai ver sua amada, que é a Liz. Só que, enfim, a Liz parece que não quer muito ver o Hellboy. E o engraçado é que uma das pacientes do hospital nessa cena aponta pra janela e fala: olha, um homem todo de vermelho. E a enfermeira: não, tá muito cedo pra ter o Papai Noel. Aí a Liz nota que é o Hellboy. Enquanto ele tá vendo a Liz, a galera lá do departamento tá investigando sobre o Samael. E eles veem o que rolaram, né, anteriormente nesse museu, né? E é muito da hora porque eles vê tanto a Moça Imortal quanto o Power Ranger da Shopee invadindo o museu. Aí a gente vê o Power Ranger da Shopee contra uns policiais, ele picota todo mundo, já que ele usa essas espadas. E a gente vê o ritual que o Rasputin dá vida ao Samael, traz o Samael de volta, assim, né? Explica também o porquê que ele se consegue regenerar e multiplicar. E o Abe percebe que algo está acontecendo com o professor, que ele está doente, mas o professor fala que não é para contar para o Hellboy, que o Hellboy não pode ficar sabendo o que está acontecendo com o professor. Enquanto isso, né, o Hellboy suplica para Liz, a sua amada, voltar para o departamento, para o professor, né, para essa turminha deles lá.
Só que ela fala que não, que ela tá melhor nesse hospital, que tá até conseguindo controlar os seus poderes, que é essas chamas azuis que ela tem. E fala que se ele se preocupa com ela de verdade, ele não pode voltar mais. Olha o melodrama dessa relação, viu como que é dramático? Então não é pro Hellboy voltar mais e é melhor ele deixar ela ir. E a galera do departamento vai atrás do Hellboy, né, buscar ele, e ele até desconversa falando, eu também tenho que ir porque eu tô meio com pressa também. Aí encerra essa cena. A gente vê que o Hellboy tá quase desmaiando, porque ele perdeu muito sangue, né? E o John tá lá preocupado com ele, tipo, o que aconteceu, Hellboy? Ele fala, isso não é nada, porque o que mata mesmo é a saudade dela. E óbvio que esse diálogo não tá no filme, né, gente? Enfim, é um diálogo brevemente modificado por mim, mas dá a entender que, né, enfim. Que é isso. A gente vê a galera cuidando do Hellboy e o Abe descobre que sim, o Samael botou no Hellboy. O Samael deixou uns ovos dentro do Hellboy, lá ele, 3 vezes. Demais! Enquanto isso, o John pesquisa mais sobre a Liz. E também o Rasputin vai atrás da Liz. E ele deixa uma magia muito louca lá na Liz, que faz assim ela, né, descontrolar, né, perder o controle dos seus poderes, assim rolando um incêndio no hospital que ela tá, né, e paralelo a isso rola o flashback dela, só que rola isso do hospital, né, ter pegado fogo e rolado um incêndio. E o John quer trazer a Liz de volta, só que o Hellboy ainda não vai muito com a cara do John, não gosta muito do sujeito, e o professor explica a importância, porque ele escolheu o John e a importância dele tanto para o Hellboy e tanto para a equipe. Enquanto o Miles está indo atrás da Liz, a equipe do Hellboy está indo, né, junto com o Clay, o Abe, o Clay é aquele outro cara que eu não mencionei tanto, que, né, meio que cuidava do Hellboy, atrás do Samael. E, né, o Clay, o Abe e o Hellboy meio que se separam, né? O Abe vai atrás do bicho dentro da água, né? Por causa do plot lá dos ovos. Enquanto o Hellboy sai correndo, né? Que eles descobrem que o Daft Punk do mal tá lá. E o Hellboy sai correndo atrás dele e o Clay sai correndo atrás dele também, porque ele, né, tem que ir atrás do HB, que é o Hellboy. O bichão que tá lá, né, mata os outros agentes, o Samael. Enquanto isso, o Clay se perde do Hellboy. O Hellboy também luta contra o Samael, rola um X1 franco deles. Ele salva uns gatinhos, porque não existe atitude mais heróica do que salvar gatinhos. E o Abe também consegue fugir daqueles outros bichos que estavam lá dentro do esgoto e ele estava pesquisando sobre. Enquanto o Abe foge, o Daft Punk sinistro mata o Clay. Só que rola uns bizil lá com ele, né? Um ciricutico, que ele cai no chão parecendo estar morto, junto com o Clay, né? Que era o nosso agente que cuidava do Hellboy, já que o Hellboy não foi muito com a cara do Myers. Já que essa missão rolou todas essas coisas, né? Essa situação caótica, né? A gente perdeu o Clay e tal. A gente tem uma discussão do Tom, né? Que é aquele cara que cuida do departamento e fala mais com a mídia, né, sobre isso do departamento não existir. E ele discute com o Hellboy, chama ele de irresponsável, fala que ele até é um monstro também, que depois vai sobrar só ele, e o Hellboy meio que perde a cabeça, vai até tacar um negócio dele assim. O Hellboy, né, vai quase dar umas porradas no Tom também. Ele perde a cabeça lá na hora e fica possesso, ele fica puto. O Tom também dá um show falando, eu quero essa criatura trancada agora. Ele fica também meio bolado com tudo que tá rolando. A Liz volta no meio dessa situação muito louca. O Hellboy fica feliz, chama até o Myers de parceiro. Só que rolou tudo isso e ela fica meio tipo espantada assim. Só que ele vai escrever, né, uma cartinha, meio dá a entender que é uma carta. Só que a gente descobre que a Liz vai sair com o Myers, deixando assim o Hellboy puto, porque ele gosta muito da Liz. Então, olha isso aí. O cara que era pra ser a babá do Hellboy é um talarico? Olha só que dilema. E o professor, examinando aquele cabeça de lata esquisito, questiona como que o bicho tá vivo, já que o bicho, tipo, não tem sangue, é só carne e osso, coração batendo. Na verdade, nem coração batendo é, porque ele é meio que aqueles bichos de corda, sabe aqueles brinquedos antigos do McDonald's? De corda, que a gente dava um negócio assim, o brinquedinho funcionava, então ele é tipo isso, só que do mal e com as facas maneiras e esquisito e mata todo mundo, enfim. E ele questiona isso, como que essa criatura tá viva. E ele vai descobrindo mais sobre o Rasputin e as outras, né, esse todo plano do Rasputin. Aí tá rolando esse encontro da Liz com o Myers e eles estão conversando sobre o Hellboy. E rola um diálogo até bem engraçado,
que ela fala que não tem nenhum dia que ela não pensa nele. E ela sente que até ele parece estar aqui. Porque o que que acontece? Aí tem o Hellboy, né, pulando dos prédios, de tocaia vendo os dois no encontro. Tem até uma interação muito bacana do Hellboy com o do menininho que tava lá no terraço também, né? Aí, tipo, ele come os biscoitos do moleque, bebe o leite do moleque, tipo, uma cena muito engraçada. O Daft Punk do mal levanta e vai intercalando essa cena com o do Hellboy lá, né? Ele comendo biscoitos do moleque, como eu disse, ele tá com uma pedra no Myers. Esse aí não gosta do parceiro de equipe mesmo. O Rasputin aparece pro professor e ele fala, né, sobre... Ele usa a visão lá do futuro no professor. O professor vê o Hellboy todo endiabrado lá, dominando o mundo, né? Ele mostra esse possível fim do mundo pro professor. E ele fala do plano dele de atrair todo mundo para Moscou, porque Moscou que tem umas paradas lá que vai trazer esse bicho cósmico de volta. Enfim, aí eu tô me acelerando. Aí o Rasputin fala pro professor que, na verdade, enquanto ele mostra esse futuro, né, apocalíptico com Hellboy, Rasputin fala que quer saber o verdadeiro nome dele. E o professor fala que sabe o verdadeiro nome dele. E o verdadeiro nome dele é Filho. Eu fiquei, nossa, que é uma cena tipo assim, eu tô zoando, mas é uma cena muito legal. Que ele fala, o verdadeiro nome dele, eu chamo ele, né, de Filho, né, assim, parafraseando. Que é uma cena bem legal, só que infelizmente eles matam o professor. O pessoal volta pro departamento, o Hellboy vê o seu pai morto, e essa cena assim é um pouco pesada também, assim, né, de sentimentalmente falando. E, né, rola assim uma trilha sonora bem legal e rola o funeral do nosso professor Brum. E, né, como é uma cena de funeral, vale citar que tá chovendo, porque toda cena de funeral tem que estar chovendo. Mas brincadeiras à parte, o Hellboy tá olhando assim tudo lá de cima dos prédios, uma cena bem, né, super-herói assim mesmo, né? Ele amargurado lá de cima, ele olhando o enterro do seu pai. A Liz desabafa com o Abe sobre o Hellboy. O Abe pede pra ela cuidar dele. Aí depois ela vai conversar com o Hellboy. E, né, já que ele tá, tipo, há 3 dias sem falar com ninguém, né? Ele tá com as dores do luto, já que ele perdeu seu pai. E lá na conversa com Alice, né, ele fala sobre sua aparência, que ele não é como o Myers, só que ele promete uma coisa, que ele nunca vai desistir dela. Eu te disse que esse filme é uma história de amor, cara. Olha como que é bonito. É um filme bonito. E eles fazem um plano contra, né, o Samael, prepara lá um equipamento, umas granadas cabulosas, e vai geral para Moscou. Eles encontram o mausoléu de Rasputin e o Hellboy, né, toma a liderança e ele usa lá umas magias sinistras para trazer um defunto de volta para ter informação. E o defunto, ele é muito bem feito assim também, como eu já disse, tipo, a maquiagem desse filme assim é sinistra de boa. Esse defunto também ele parece efeito prático, que é muito, tipo, além de ser engraçado, é muito boa a cena que tá, tipo, com esse personagem, né? Eu esqueci o nome dele, mas tipo, ele aparece muito nessa ceninha. Hellboy leva o defunto junto com eles conseguem adentrar o mausoléu, só que rolam umas armadilhas que separa geral. Aí o Tom não começa a discutir sobre liderança a essa altura do campeonato. O Hellboy entrega o defunto para um dos agentes, que o defunto fala que se ele tivesse vivo ele daria um chute no traseiro do Hellboy. O Hellboy fala, não, eu tô te achando muito negativo. Ele entrega o, o defunto para um agente. E nessa discussão do Tom sobre liderança, um martelo gigante não acerta o agente e o defunto. E o defunto não me solta falando que ele tava melhor quando ele tava morto. Sim, mano, trazeram um defunto para matar ele de novo. Que ironia. Só que o Hellboy consegue salvar o Tom, né? Ele taca lá o Tom, meio que ajuda ele. E também ele sai correndo lá pra ele não ser atingido por essas armadilhas. Já que o Hellboy salvou o Tom, né? Os dois saem correndo pra eles não serem mortos, né? Pra eles não irem de arrasta. Eles chegam na sala que tá o Daft Punk da Shopee. E, né, o Hellboy começa a lutar contra o Power Ranger esquisito da Shopee. E o Tom distrai o Power Ranger, né? Tipo, já que o Hellboy cai numa armadilha, o Tom distrai ele. E o Hellboy finaliza, que é uma cena assim muito bacana. E finalmente a gente tem uma interação legal desses dois, porque os dois passou o filme discutindo só, e o Tom é um personagem muito chato. E a gente tem uma cena legal dos dois, que é o quê? O Tom ensinando, tipo, acendendo o charuto do Hellboy, né? Com um fósforo, ensinando ele isso, porque senão, tipo, com isqueiro perde o sabor do charuto. Essa é a explicação do filme. Mas o importante é que tem essa cena legal dos dois, um interagindo com o outro e sendo bacana um com o outro, em vez de só ficar discutindo. O Hellboy consegue encontrar tanto a Liz e o Myers,
Só que aonde que eles estão tem um bocado, assim, daquele bicho, né? O Samael. É difícil pro Hellboy conseguir lidar com isso sozinho, porque, tipo, é muito Samael. E o que a Liz fala? Ela pede pro Myers bater nela pra ela conseguir ativar os poderes dela. Mas o engraçado é que ela não tinha falado que ela tava até controlando os poderes. Mas enfim, né? Segue o roteiro. O Myers dá uns tabef na Liz e ela, né, usa o poder dela, mas ela não usa o simples chaminha assim, ela taca fogo no lugar todo, mano. Ela bota fogo no lugar todo e deixa todo mundo desacordado, menos o Myers. O Myers é o primeiro a acordar assim. Eles revelam que o Hellboy é a mão direita do Apocalipse e o Rasputin suga a vida da Liz, né? Fazendo assim o Hellboy ficar, tipo, muito puto. E, né, ele vai falando lá com o Hellboy pro Hellboy falar o verdadeiro nome dele, pra ele ficar naquela forma endiabrada, né? Ele pega o terço, né? O terço que o Hellboy tem, porque é do pai dele, joga assim pra longe e tenta, né, convencer o Hellboy a falar o verdadeiro nome dele. Já que sua amada morreu, né, ele fala o verdadeiro nome dele, ele entra naquela forma endiabrada e ele abre lá as trancas doida que libera a criatura que parece o Cthulhu. Sim, o bicho parece o Cthulhu. E para um filme de 2004, essa criatura cósmica é muito bem feita, cara. Eu vi isso, eu fiquei, gente, tipo, como eu já disse, cara, tipo, em quesito maquiagem, esse filme é sensacional. Mas, tipo, tudo que aparece nesse filme, assim, tipo, pra mim foi muito surpreendente rever, sabe? Porque é muito, tipo, bem feito, bem produzido. E eu achei que não ia ser tudo isso, sabe? Mesmo sendo, tipo, coisa de segundo essa cena. Tipo, é muito da hora ver isso, essa criatura cósmica, assim, né? Que tem uns tentáculos aparecendo. Eu, tipo, achei bem legal, ainda mais encaminhando pro final do filme. O Myers, ele meio que usa o discurso no jutsu, né? Pro Hellboy, pra ele relembrar de quem ele é. Joga o terço do pai do Hellboy pro Hellboy, e meio que faz uma marca, assim, na mão do Hellboy. E o Hellboy desiste de acionar outra tranca lá, né? Porque é duas trancas, né? E ele é a mão direita, que ele meio que a chave pra esse deus do caos vir pra Terra. E o Hellboy desiste disso, né? Porque ele relembra das coisas que ocorreu com ele até esse momento do filme. E o legal também é que ele arranca os chifres, ele finca o chifre assim no Rasputin, né? Só que, né? E ele pede pro Myers tirar geral de lá, os três fugindo de lá, né? Ele, a Liz e o Hellboy. O Rasputin vira um bicho que parece o Shumagorá da Deep Web, eu não tô zoando. O Hellboy pede pro Myers cuidar da Liz, e ele pega lá as granadas, e o bicho tentaculoso já puxa o Hellboy. E assim, né, ele vai lutando, é uma cena bem legal, porque ele pega uma espada de uma estátua que tá lá, só que não dá muito certo, o bicho tenta engolir ele, só que, né, ele taca as granadas e explode o bicho de dentro pra fora. O Myers fala que a Liz tá sem pulso, né? Só que a Liz, ela volta à vida. E o que ela faz quando volta à vida? Ela dá um beijão no Hellboy, porque eu disse que esse é um filme, não uma história de amor. E como que a história de amor acaba com um beijão assim do casal principal? E a gente pode dizer que esse beijo tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Chama o E bombeiro lá! assim encerra o filme. Na verdade, tem uma ceninha meio que pós-créditos do Tom falando se eles vão demorar muito, porque ele tá com medo do lugar. Eles meio que deixou lá o Tom no mausoléu e é isso aí. Enfim, né? Acaba o filme. Mas essa foi a análise de Hellboy de 2004. O que vocês acham desse filme? Eu revendo, achei um filme muito melhor do que eu esperava. Tipo, eu não lembrava dele ser tão divertido e legal assim. Tem todo esse lance envolvendo a Segunda Guerra, mas, tipo, a origem do Hellboy. E ele tendo essa interação com o Myers. E o Hellboy é um personagem bem divertido, assim, né? Apesar de tudo, ele com esses crises de ciúmes com a Liz, como eu disse, esse é um filme de romance. E a nota do Rotten do Hellboy de 2004, dos críticos, sim, a nota dos críticos é 81%, que é uma nota bem alta. E a nota da audiência é 66%, que não sei porque a audiência achou esse filme um 66%. Por mim poderia ser uma nota bem alta, porque, como eu disse, eu achei um filme assim bem divertido, bem acima da média. E como eu disse, né, no início do vídeo, a gente teve um trailer do próximo filme do Hellboy, que estreia 19 de setembro. E o que vocês acharam desse trailer? Cara, eu gostei, tem uma pegada de terror, envolve umas bruxas e diz que o filme se passa em 1950. Então é tipo um Hellboy bem no início de carreira, assim, um Hellboy bem mais novo, mas ele tem essa aparência assim dele, né? Então, apesar de ele ter essa aparência assim já, né, forte e tal, é um Hellboy mais novo porque o filme se passa no passado. E dizem que essas bruxas, né, pelo trailer dá a entender que as bruxas
vão ter tanto origem assim com o Hellboy, vai ter uma ligação entre as bruxas e o Hellboy, fora esse Homem Torto. Antes eu pensava que o Homem Torto era do Invocação do Mal, mas parece que vai ter Homem Torto do Hellboy. Mas só de juntar esses elementos do Hellboy com esses elementos de terror, eu acho que vai casar muito bem e pode ser um filme muito legal. Gostei, viu? Tô ansioso. 19 de setembro lança esse, né? Hellboy e o Homem Torto, se eu não me engano. Quem diria que a gente ia ter esse personagem de volta, assim, né? Vai ter um filme dele nesse ano. Achei bem surpreendente e casa, assim, com essa análise do Hellboy de 2004 que a gente trouxe aqui pra vocês, que é um filme que eu gostei, achei bem divertido, como eu já disse. Mas é isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, na sua plataforma de vídeos curtos favoritas. Se inscreva, deixe um like, compartilhe esse vídeo para um seu amigo, para sua família. Ajuda a gente a chegar muito mais longe nesse projeto que é falar sobre filmes, séries, animações e todas as coisas da cultura pop, envolvendo nerdice aqui no YouTube. Vai estar rolando os cards aqui, né, com vídeo para você continuar nesse canal incrível. O botão de inscrição para você, né, ajudar a gente com sua inscrição e seu joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!